posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Boa noite, irmãos, graça e paz. É com alegria que nós damos início a mais uma live nessa noite. Quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui com você, poder trazer a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Nós estamos assim meditando acerca da palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é a palavra da verdade, é ela que traz então o consolo, a direção na nossa vida, e é muito importante que nós sejamos, como é o nome desse projeto, sempre focados na palavra de Deus. Às vezes a gente perde o foco, a gente às vezes olha para as circunstâncias, a gente olha para questões que muitas vezes vêm à nossa cabeça, pensamentos que são negativos, coisas que às vezes não convêm e que mostram muitas vezes um caminho diferente daquele caminho que Deus quer para cada um de nós. Então o nosso foco, o foco principal da nossa vida deve ser olhar para a palavra de Deus. É porque na palavra é que nós encontramos a regra necessária para a nossa vida, de fé e de prática para a nossa vida. Então é muito importante que você possa estar focado na palavra de Deus. Como eu digo, toda terça-feira, essa live faz parte do projeto Palavra em Foco. Esse projeto acontece na Universidade Federal de Lavras, é um projeto de assistência espiritual, de levarmos a palavra de Deus, mas por causa da pandemia, do distanciamento social, nós estamos impedidos de nos reunirmos, E nós temos feito então às terças-feiras essa live aqui no Facebook, na quarta e na sexta no Instagram. Então você é sempre o nosso convidado a participar conosco e dizemos que é muito importante a sua participação, a sua oração para que esse projeto possa continuar e que vidas sejam alcançadas, edificadas pela palavra de Deus. Às vezes a gente sabe que nem sempre dá para ver, às vezes a live, de forma ao vivo, às vezes tem algumas dificuldades, mas ela fica lá na nossa linha do tempo, também no Instagram, fica lá no IGTV e você pode assistir e até compartilhar com alguém. Eu convido você a fazer isso, porque eu creio que é importante. São tantas pessoas que têm visualizado, pós aqui o ao vivo, e isso é muito importante que você possa estar participando e compartilhando com outras pessoas. Eu creio que vai ser uma bênção muito grande. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 11, é um texto bem conhecido, e hoje a gente quer falar bastante sobre fé. As pessoas estão precisando de fé, elas estão precisando de ter uma fé que não é simplesmente acreditar em alguma coisa, mas acreditar na pessoa certa. E nós sabemos que a fé ela tem que ser direcionada para Deus, porque dessa maneira ela funciona de maneira eficaz. Ela traz realmente o impossível, ela traz coisas maravilhosas para a nossa vida, e aí é muito importante que nós sejamos meditando sobre isso. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele faz uma definição, 1, 2 e 3, faz uma definição muito bonita sobre fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Nós precisamos esperar em Deus e ter a convicção de que, ainda que a gente não possa ver com os olhos racionais, nós cremos num Deus que age, num Deus que opera, num Deus que não está indiferente, então, às nossas orações. E Ele atende ao nosso clamor, Ele atende a nossa oração e Ele faz coisas maravilhosas. Tudo foi criado por Ele, como diz o texto. E nós cremos que tudo foi criado pela Sua palavra, a palavra de Deus, aquilo que Ele fala, aquilo que foi revelado a cada um de nós é poderoso
e nós temos que estar confiados nessas promessas, nas promessas de Deus, para que cada dia mais nós possamos ver coisas maravilhosas acontecer na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ter um momento de oração, nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Aqui na cidade de Lavras, a gente tem que fazer um agradecimento, né? Já pelo segundo dia seguido que não houve novas contaminações, graças a Deus já temos alguns dias, né, sem ninguém, né, perecer por causa dessa Covid, e nós temos que agradecer. A gente tem orado para que Deus também abençoe a cidade de Lavras. A gente tem orado para que todo esse quadro, né, que é um quadro aterrorizador, que traz, né, nós podemos dizer, uma visão negativa da vida, as pessoas estão sofrendo, elas estão muito angustiadas, tem muitas pessoas perdendo seus entes queridos, sem ter um contato, e até aqueles, né, que não morreram necessariamente ali de Covid, morte natural ou de algum outro tipo de problema de saúde ou de tragédia, às vezes nem tem a oportunidade de se despedir da maneira que gostariam dos seus entes queridos, de ter um velório ali, de ter um momento de despedida. Isso é muito angustiante, isso tem trazido sofrimento na vida de muitas pessoas, né? Sem tirar aqueles que perdem o seu ente querido para essa doença, né, que tem trazido tantos problemas. Então nós precisamos agradecer por aquilo que Deus já tem feito e orar para que Deus continue abençoando cada dia mais e que nós possamos, né, ver de forma poderosa a mão de Deus nos ajudando a vencer esse momento tão difícil da nossa vida. Nós vamos estar então orando, então agradecendo, orando por essa pandemia, para que Deus dê sabedoria às autoridades e também por aqueles que estão, né, sofrendo. Eu quero, né, mandar um abraço, né, para nossa irmã Nilza. Ontem, né, seu pai, né, foi chamado à glória pelo Senhor. Sabemos que é um momento de sofrimento, um momento ali, né, que a gente precisa aprender a conviver com a partida de alguém que a gente ama tanto. Então, que Deus possa trazer o consolo, né, a essa família e tantas outras famílias que estão ali enlutadas. Vamos estar então orando nesse momento. Senhor, nós louvamos e engrandecemos a Ti. Sabemos que Tu és o Deus grandioso, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Sabemos, Senhor, que do nada, Senhor, pela Tua palavra, tudo veio a existir. E o Deus poderoso que o Senhor é, que fez todas as coisas, é o Deus também sustentador, é o Deus que nos ampara, é o Deus que, apesar de toda a sua majestade e grandiosidade, olha para cada um de nós tão pequenos, tão frágeis, tão limitados, mas nós sabemos que o Senhor tem olhado para a nossa dor, o Senhor tem olhado para a nossa angústia, o Senhor tem atendido a nossa oração e nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Mas nós queremos desde já também Te agradecer na certeza do que o Senhor fará, porque nós sabemos que o Senhor sempre faz o melhor para a nossa vida. E pela fé, na confiança que nós temos no Senhor, nós queremos depositar a nossa esperança, nós queremos tranquilizar o nosso coração, Te pedindo que o Senhor possa, Senhor, visitar aqueles que estão nos leitos de enfermidade, aqueles que estão ali, Senhor, internados nos hospitais, nas UTIs, atacados, atingidos, Senhor, por esse vírus tão mortal. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor possa tocar nesses corações, que o Senhor possa, Senhor, com a Tua mão de poder, afofar a cama, Senhor, assistir a cada um na sua angústia, bem como aqueles que têm perdido seus entes queridos para essa doença, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa, Senhor, mostrar a eles que o Senhor é o Deus de toda a consolação, é o Deus que nos consola nesses momentos difíceis. Temos pedido que o Senhor possa também estar com aqueles, Senhor, como a nossa irmã Nilza, a sua família, Senhor, que ontem teve que se despedir do seu pai. Sabemos que ele era salvo, é teu servo e certamente ele está, Senhor, nos teus braços. Mas que o Senhor possa trazer o consolo necessário para a família. A gente sabe que tantas famílias como ele, Senhor, na hora de despedir, tem que ser uma despedida tão rápida, às vezes não se dá para fazer um velório, um momento ali em família, por causa de todas as restrições, mas que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa confortar, e tantas outras famílias que estão vivendo nesse momento. Nós queremos Te agradecer, porque tem havido, Senhor, progresso nas descobertas
de uma vacina, Senhor, para combater essa pandemia. E nós louvamos o Teu nome, porque sabemos que isso também é resposta de oração da Tua igreja. Nós também, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, porque alguns lugares, Senhor, tem estabilizado, Senhor, o nível de contágio, Senhor, tem caído também o número de mortos, Senhor. Nós queremos Te louvar, porque nós temos pedido ao Senhor, e nós cremos que o Senhor está conosco, o Senhor nos abençoa, o Senhor não nos deixa desamparados, e nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos pela cidade de Lavras, pelo que o Senhor já tem feito aqui, e que cada dia mais o Senhor possa abençoar, Senhor, as nossas vidas. Abençoe também esse projeto, e que esse projeto possa levar a Tua palavra àqueles que precisam, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão sem paz, aqueles que não têm esperança, que eles sejam tocados pela Tua palavra. É o que te pedimos, é o que te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos. E eu vou nesse momento passar a palavra então ao Davi. Ele vai estar sim nos conduzindo em 2 cânticos espirituais. Por tuas promessas
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, irmãos. Acabamos de ouvir duas canções, né, que são muito belas, principalmente essa segunda, né, que fala sobre o agradecimento que nós temos que ter. Nós não temos apenas que pedir. Muitas vezes, né, na nossa trajetória como cristãos, né, o nosso costume às vezes é pedir, colocar uma lista muito grande, né, diante de Deus de pedidos, mas nós temos que também agradecer. Porque o agradecimento, né, tem a ver com o reconhecimento de tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida. Não é fruto do acaso, mas Deus tem nos ajudado, Deus tem nos amparado, Deus tem nos feito caminhar em triunfo. Então é muito importante que nós sejamos agradecendo. Como eu falei no início da live, hoje nós vamos falar bastante sobre fé. Nós temos visto as pessoas vivendo, né, muitas vezes uma fé que é depositada em coisas, às vezes, que são fúteis, passageiras, coisas que às vezes não traz a completude na vida necessária para que a gente possa, né, tranquilizar o coração. Às vezes as pessoas confiam muito, né, em projetos humanos, em coisas humanas, em promessas que às vezes não trazem nada de bom na nossa vida, não acrescentam nada. E nós queremos falar sobre a verdadeira fé, a fé que é pautada, a fé que é fundamentada no Evangelho de Cristo e que tem algumas características muito importantes, né? A fé que a igreja protestante ou a chamada igreja reformada prega é uma fé que não é baseada em coisas, em pessoas, mas sim naquele que é o Senhor, o Deus verdadeiro, aquele que revelou a sua vontade. E nós sabemos que essa fé que nós pregamos não é simplesmente a crendice, não é simplesmente acreditar em algo, é a fé que vem de Deus, é a fé que vem de Deus para a salvação, porque ninguém pode ser salvo sem essa fé que provém do próprio Deus. É o Senhor que nos dá a fé necessária como uma iluminação para que a gente possa crer, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa perceber o verdadeiro plano que Ele tem para a nossa vida. E eu gostaria de compartilhar o texto de Romanos, capítulo 4, versículo de 16 a 21. A verdadeira fé, né, que nós encontramos algumas características importantes. Romanos, capítulo 4, de 16 a 21. Diz assim o texto: e essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça,
a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era ele poderoso para cumprir o que prometera. Quando a gente olha para esse texto, nós vemos que o texto vai falando ali sobre Abraão sendo aquele que foi justificado pela fé. Muitas vezes, quando a gente pensa na fé, há muitas pessoas que acham que, na realidade, elas precisam, através das suas obras, se justificar diante de Deus. Mas é a fé que produz as obras que possam glorificar e exaltar o nome de Deus. Abraão, ele viveu a antiga aliança, mas Abraão, diz o texto, que ele foi justificado pela sua fé. E a primeira característica que nós vemos na fé de Abraão não é que a fé dele foi uma fé racional, ou seja, ele não confiava simplesmente nas coisas que ele podia ver ou entender. Ele confiou plenamente na ação de Deus. Também não foi uma fé circunstancial. Abraão, ele não creu em Deus simplesmente quando tudo vai bem, quando tudo estava bem. Pelo contrário, ele creu nos momentos de grande desafio. Ele teve que sair da sua terra, ele teve que sair do meio da sua parentela. Ele atendeu o pedido que Deus fez, o chamado, quer dizer, que Deus fez para que ele pudesse sair, e ele foi. Também a fé de Abraão não foi uma fé interesseira. Pelo contrário, Abraão mostrou despreendimento. Quando Deus pede o seu próprio filho, ele estava pronto a oferecer o seu filho como um sacrifício ao Senhor. Mas ele, quando a gente olha para tudo isso, diz que ele foi justificado pela fé. Ele não foi justificado simplesmente pelas obras. E certamente Abraão é exemplo para cada um de nós por cada obras que ele fez, por tantas obras que ele realizou. Mas a palavra de Deus mostra algumas características bem evidentes na fé de Abraão e que são características que devem existir na verdadeira fé. A primeira característica é graça. A verdadeira fé está fundamentada na graça de Deus. Ela não está fundamentada na obra de Deus, até porque a palavra de Deus diz que todos nós não temos condição de nos justificar diante de Deus. Somos pecadores. Fazemos coisas que são contrárias à vontade de Deus. Se todos nós fôssemos seguir a lei, nenhum de nós escaparia, porque todos nós pecamos, todos nós somos injustos, todos nós fazemos coisas que não convêm. Mas o texto, no versículo 16, diz: essa é a razão porque provém de fé. O que Paulo estava querendo mostrar aos romanos é que a salvação, ela provém da fé que vem de Deus. E essa fé está justamente fundamentada na graça, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente no que está no regime da lei, mas também no que está no da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então a primeira característica é que a fé, ela está fundamentada na graça de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé que ele está falando é justamente uma fé no sentido também baseado na graça. Nenhum de nós poderíamos simplesmente por acreditarmos em Deus ou acharmos que nós éramos até muito justos ou faríamos a vontade de Deus através de obras e que nós receberíamos a salvação. Aqui o texto é bem claro dizer que a nossa fé é justamente baseada na graça. Nenhum de nós merece nada. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, é o Deus da misericórdia. É o Deus, então, que nos dá um favor imerecido.
E é essa fé que nós temos que ter. Há muitas pessoas que, de repente, diante da sua aparente bondade ou da sua aparente justiça, tentam se justificar diante de Deus, até mesmo achando que são melhores do que as outras pessoas. Mas nenhum de nós somos bons. Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós podemos nos gloriar de alguma coisa que nós produzimos, porque todos nós somos pecadores. E o texto diz então que a graça é justamente a base dessa fé. É o que a reforma protestante então trouxe à tona, porque até então muitos achavam que precisavam fazer peregrinação, cumprir promessa, né? Fazer um monte de sacrifícios, pagar indulgências, para que pudessem, então, ser justificados diante de Deus. As indulgências, nós podemos dizer a ele que era a compra do perdão, mas a fé que nós cremos, a fé que nós temos no Senhor Jesus, é a fé que mostra a nossa total incapacidade e aponta para aquele que nos torna capazes em Jesus de termos a salvação. Nós só podemos ter a salvação por esse favor imerecido que vem da parte de Deus. Mas em segundo lugar, quando nós pensamos então na segunda característica dessa fé, é uma fé que é carregada de esperança, é uma fé que está também baseada na esperança. Versículo 18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Se você diz que tem fé, você precisa ter esperança. Esperar tem a ver também com a atitude que você vai ter em relação à sua fé, em quem você tem colocado a fé. Nós recebemos a fé da parte de Deus apontando para Ele. Se a nossa fé aponta para outras coisas, e há muitas pessoas que muitas vezes utilizam a sua fé para simplesmente achar, né, porque elas acreditam a Deus ou elas servem a Deus, que Deus tem então a obrigação de os abençoar. E muitas vezes a esperança que as pessoas colocam é de que ele vai receber da parte de Deus uma vida sem desafios, sem problemas, sem dificuldade, uma vida de prosperidade. E não é isso que a fé verdadeira fala. A fé verdadeira fala da nossa incapacidade, mas nos coloca na esperança de que nós temos um Deus que é verdadeiro, que cumpre o que promete a cada um de nós e que fará grandes coisas na nossa vida. A nossa esperança não é nessas coisas desse mundo. Tanto que Paulo fala sobre esperar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz que a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, nós somos infelizes. Certamente nós vamos viver a frustração, a decepção, mas se a nossa esperança é no Deus verdadeiro, aquele que é capaz de trazer a vida, aquele que estavam mortos, como esse mesmo texto fala, essa esperança nos enche o coração para que a gente possa lutar contra as circunstâncias que nós estamos vivendo. Aqui é até interessante que o texto diz que Abraão esperou contra a própria esperança. Talvez o que o autor, quando escreveu aqui esse texto, né, e provavelmente foi Moisés que escreveu o Gênesis, né, ele estava falando ali, talvez do lado racional. No lado racional, ainda que você nutrisse algum tipo de esperança de que alguma coisa boa poderia acontecer, né? Porque ele tinha passado anos e anos, naquele tempo se vivia mais, então talvez Abraão não fosse o estereótipo de uma pessoa, às vezes sem força, sem mais nenhum vigor, né? Ainda que o texto diz que o seu corpo já estava amortecido, né? Ele ainda era alguém com disposição, tanto que Abraão ainda viveu um tempo depois de todo esse fato aqui, e nós vemos então que ele então estava esperando a promessa se cumprir, e talvez muitos ali estavam se alegrando porque Deus tinha prometido, e talvez seja normal até certo ponto nutrir uma expectativa, mas a coisa foi passando, não aconteceu, e aí nós vemos que ele vai contra o próprio lado racional, contra aquilo que todo mundo esperava. Talvez alguns, quando ouviu a promessa ou souberam da promessa, falaram assim, é para já, logo vai acontecer, e já tinha passado alguns anos e essa promessa não se cumpria. Mas Abraão, ele esperou no Senhor, ele confiou no Senhor. E
E aquele que confia no Senhor, ainda que possa parecer alguma coisa demorado, ele não desiste, porque ele sabe que existe um Deus que age no tempo certo, na hora certa, e que não nos deixa na mão. E ele esperou, confiou. Então aquele que tem fé, ele também tem a sua fé nutrida, né? Ele tem a sua fé, né, baseada na esperança que há em Cristo, na esperança a partir daquele que é o vencedor na cruz do Calvário. No terceiro dia ele ressuscitou. Mas ainda, né, ainda que ele tenha, nós podemos dizer, uma fé baseada na graça, na esperança, é uma fé que nos leva à superação. E diz o versículo 19, e sem enfraquecer na fé. Irmão, aquele que é verdadeiro, ele não apostata da fé. Hoje em dia tem se falado bastante sobre apostasia. Eu tenho visto muitos pastores pregando sobre esse assunto, falando sobre esse assunto, dizendo que há muitas pessoas que estão apostatando da fé, mas aquele que conhece a verdade, aquele que tem a sua fé fundamentada na justiça que vem de Cristo, ele não deixa jamais essa fé. Pelo contrário, ele não se enfraquece. Ele busca o fortalecimento e ainda que ele tenha momentos de fraqueza por causa da sua carnalidade, isso não é suficiente para fazer com que ele fique prostrado. O texto lá do Antigo Testamento, no livro de Salmo, diz que o justo, ou seja, nós podemos traduzir isso para aquele que foi justificado, aquele que foi salvo, ainda que cair, não ficará prostrado. E nós temos que crer nisso. Porque Deus renova a nossa fé. E diz lá, versículo 19, e sem enfraquecer, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ele superou tudo isso, porque ele cria, ele confiava num Deus vivo e num Deus verdadeiro. Às vezes, irmãos, eu tenho visto tantas pessoas que dizem que têm fé. É só aparecer o primeiro obstáculo que eles já estão desistindo. E aí, ainda falando sobre apostasia, talvez aquele que desistiu da fé, ou apostatou da fé, é porque ele nunca teve a fé fundamentada naquilo que é verdadeiro, naquilo que está baseado na pessoa de Cristo, direcionado por Cristo. Talvez a sua fé fosse na religião, talvez a sua fé fosse, então, em tantas outras coisas, tendo até Jesus como um modelo, como um exemplo, mas ele não teve uma experiência de salvação, ele não teve uma experiência de regeneração, de transformação. E aí nós vemos, então, que aquele que nunca teve, ele, na realidade, ele pode abandonar, teoricamente, o caminho. Porque uma coisa é fazer parte da igreja, uma coisa é fazer parte da igreja visível, outra coisa é ser integrante daquela igreja que é a chamada igreja triunfante, a igreja invisível, a igreja que vencerá, a igreja então que tem a sua fé fundamentada na graça, na salvação que vem através de Jesus, não nas falsas promessas. Existe até uma frase que me chama a atenção, que muitas pessoas, e isso não é novo, já na época de Jesus, né, já havia muitas pessoas que seguiam Jesus, a multidão era grande, pessoas que estavam interessadas simplesmente em receber a bênção. E aí nós vemos que muitas pessoas às vezes vão à igreja, participam da igreja, vão atrás do evangelho, mas elas estão interessadas simplesmente em receber. E aí existe uma frase que me chama a atenção, que as igrejas às vezes estão cheias de pessoas vazias, porque elas não estão buscando Cristo, elas muitas vezes estão buscando a bênção. E aí elas estão buscando a Cristo por interesse. Elas não estão buscando a Cristo no verdadeiro sentido do que é a nossa vida. Nós vamos a Cristo chamados por Ele para oferecer a nossa vida. Não é simplesmente para receber. Então quando você é chamado por Cristo, Cristo quer muito mais de você do que para que você possa ter um entendimento do que Ele vai te dar, são coisas materiais. É claro que o que Ele vai te dar é incomparável, porque Ele te dá a vida e a salvação eterna. Mas infelizmente as pessoas estão atrás de Cristo simplesmente pelas coisas materiais. Muitas pessoas estão seguindo o caminho de forma errada. E é muito importante que você possa superar toda e qualquer dificuldade. Você não se enfraqueça na sua fé. Nós somos humanos. Todos nós temos momentos de alto e baixo. Talvez em algum momento você já se sentiu triste, eu sinto triste, você se sente triste, mas isso não quer dizer que por causa dessa tristeza você vai deixar Cristo de lado.
Você vai deixar o seu caminho de lado. Pelo contrário, ainda que tudo isso aconteça, isso serve para te fortalecer. Isso serve como experiência na sua vida, para que você possa crescer na graça do Senhor, para que você possa aprender a depender mais dele. O próprio Paulo, mesmo fazendo toda a vontade de Deus, ele vivenciou isso. Ele passou por alguns momentos muito difíceis, momentos que ele diz que ele quase se desesperou da própria vida. Mas ele, olhando para o Senhor, ele sabe que tudo aquilo, e ele chega ao ponto de dizer que até as suas algemas se tornaram, então, bênção para o Evangelho, se tornaram conhecidos de todo mundo daquela época. Isso contribuiu para que outras pessoas pudessem reconhecer a Jesus como Senhor. Ele chega ao ponto de dizer todas as coisas cooperam. Ele não estava falando simplesmente algumas coisas. Ele estava falando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada que acontece na nossa vida pode se dizer uma experiência desperdiçada. Pelo contrário, nós temos que saber aproveitar toda e qualquer situação e fortalecer a nossa fé. E não se enfraquecer diante das adversidades. A verdadeira fé supera tudo. Mas ainda, quando a gente pensa nessa fé, né, que supera tudo, é uma fé que é baseada em certeza. Olha o que diz o versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Não duvidou. A gente lembra da experiência, logo após a ressurreição de Jesus, que foi justamente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos. Eles estavam reunidos lá no cenáculo, num lugar espaçoso, ele passa ali pela porta, aparece. Naquele dia, não sei porquê, Tomé não estava presente. E aí o que acontece? Né? Tem aquele momento, acho ali que deve ter sido um momento glorioso, um momento de alegria entre os discípulos, e eu fico imaginando o momento que os discípulos vão contar para Tomé. Tomé, que bênção, o culto ontem foi uma bênção, pena que você não estava aí, né? Você perdeu. Né? Jesus apareceu, Jesus está vivo, ele não morreu, ele está aqui vivo, ele apareceu. E Tomé, então, chega assim, não, vocês estão de brincadeira, né? Eu só acredito vendo, só se tocar nas mãos de Jesus e ver o seu lado. Ou seja, há muitas pessoas que são assim como Tomé, né? A gente até brinca que tem a fé de Tomé, precisa ver para crer. E Jesus, então, outro dia aparece, e Tomé estava presente. A primeira pessoa que Jesus se dirigiu foi a Tomé. Tomé, aqui está minha mão, aqui está o meu lado, pode tocar. E Jesus dá uma lição muito importante que nós não podemos esquecer. Ele diz que mais bem-aventurados, ou seja, mais felizes, são aqueles que não viram, mas creram. Eu e você não podemos ver Jesus pessoalmente. Não podemos ver e não tivemos a oportunidade de ver Jesus ressurreto, mas nós cremos no Cristo ressurreto vivo. E aí nós podemos dizer que nós somos felizes, porque a verdadeira fé, ela não precisa da materialidade para que a gente possa acreditar. Ela não precisa de algo material, algo para se tocar. Hoje nós estamos vivendo essa chamada racionalidade da fé, ou racionalização da fé, onde as pessoas precisam de algo para tocar. Elas precisam ver para poder crer, mas aquele que tem a verdadeira fé, ele não duvida, ele crê, ele acredita num Deus vivo e verdadeiro. Hoje também nós temos visto muitas pessoas duvidando de Deus, duvidando daquilo que ele falou na sua palavra, e nós sabemos que a palavra de Deus ela é inerrante, ou seja, ela não tem erro. Ela é perfeita, ela é verdadeira, é o próprio Deus falando conosco através das páginas da Bíblia. É interessante que certamente quem gosta de ler, muitas vezes a gente entra em algumas histórias e a gente lendo ali algumas histórias parece que a gente se transporta para o mundo que ali é descrito. Mas é interessante que ainda que você faça isso, eu nunca vi alguém que leia um livro e tenha certeza que o autor do livro está do seu lado, a não ser que ele ainda esteja vivo e ele esteja lendo o livro para você. Mas fora isso, não. A gente sabe que Deus é aquele que quando a gente lê o seu livro, ele está do nosso lado. Ele faz parte da nossa vida. Ele está pronto a nos ensinar aquilo que é verdadeiro. E é muito importante que a sua fé possa estar fundamentada, né, na certeza de que ainda que você não veja, você precisa crer. Está promovendo coisas maravilhosas. Eu peço desculpa aqui que meu telefone tocou no meio da live,
não tem problema, eu esqueci de silenciar ele, mas já rejeitei, né, a ligação. Certamente é esse negócio de telemarketing, tá? Então a gente vai vendo aí algumas coisas que acontecem. Peço desculpa a você. Mas ainda, irmãos, diante de tudo isso, é importante também a gente saber que a verdadeira fé, ela tem força. Versículo 20, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, mesmo com seu corpo amortecido, mesmo com a sua idade de 100 anos, ainda que as pessoas pudessem até rir dele, duvidar dele. A própria mulher, né, que foi Sara, ela riu quando ela ouviu a promessa. A gente fica imaginando, né, um casal ali de idosos, né, já ali naquele momento que eles estão ali, talvez usufruindo, muitos deles, dos seus netos, dos bisnetos, e Abraão ainda não tinha um filho, né? O que dirá, né, ele acreditar naquilo que Deus tinha falado para ele, porque Deus tinha dito a ele que ele teria um filho e que ele seria pai de uma grande nação e de muitas nações sairiam dali, de uma grande multidão. Manda olhar as estrelas do céu, as estrelas ali no seu infinito, a areia do mar. E aí eu fico imaginando toda essa situação, mas ele não enfraqueceu, mesmo diante de todas as circunstâncias. Eu fico pensando que às vezes, quando passa o tempo e a gente tem ali, né, aquela perspectiva, aquela visão de que passou o tempo, passou tão rápido e parece que aquilo que a gente esperava não aconteceu, e aí a gente fica achando que aquilo tudo é demorado, a gente começa a desanimar, a gente começa então a perder as forças, mas não foi assim na vida de Abraão. Abraão creu, Abraão confiou. É claro, irmãos, que nós vamos pensar o seguinte: quando a gente olha para Abraão, ele não era perfeito, ele era igual a mim e a você, ele errou também. Eu fico vendo que no momento de fraqueza ali, Sara também vendo que nada acontecia, falou assim, chamou Agar, que era sua serva, e falou assim, ó, você vai deitar com meu marido, você vai ter um momento de intimidade com meu marido, e você vai dar um filho para o meu marido. E Abraão, ele não discutiu, ele acabou aceitando aquela situação, que nós vemos que Deus permitiu que acontecesse, não era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era o caminho daquilo que ele tinha prometido, mas quando aí a gente vê o ser humano querendo dar o seu jeitinho, as coisas muitas vezes acontecem de forma errada. E aí nós vemos então isso, não quer dizer que a permissão de Deus para algumas coisas nos isente de responsabilidade. A gente vê que toda aquela questão que foi gerada ali, Ismael, e todo o relacionamento de Ismael e de Agar com Abraão se tornou mais tarde, até quando Isaac veio ali como filho da promessa, né, um momento de conflitos, de dificuldades, e nós vemos ali que, eu creio que tudo isso foi no momento de fraqueza. Foi no momento aí que talvez em algum instante ele deixou de olhar para Deus e olhou para as circunstâncias. Então é muito importante, não deixe de olhar para Deus, não olhe para as circunstâncias, olhe para a promessa. A verdadeira fé se fortalece dando glória a Deus. Não olhe para aquilo que está ao seu redor, olhe para aquele que é o autor da promessa. E para que a gente possa terminar, o versículo 21 fala justamente sobre isso, de promessa, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu na sua vida? Isso é muito importante. Há muitas pessoas que passam o tempo, passam os anos e parece que a visão, como a nossa visão normal vai ficando embaçada, né? A gente vai perdendo um pouco o foco e aí a gente vai perdendo um pouco a perspectiva daquilo que Deus nos prometeu. E parece que aquilo que ele nos prometeu vai ficando distante, ou então a gente já não consegue enxergar com tanta nitidez aquilo que ele então prometeu que faria na nossa vida. E aí talvez em alguns momentos, com o passar dos anos, você pode também agir assim. Talvez você possa agir com medo, com insegurança, porque eu e você somos humanos. Mas aquele Deus que prometeu, o Deus que nós servimos, é um Deus que não deixa que a sua palavra volte para ele vazia. Aí diz lá Isaías 55, versículo 11, eu gosto muito desse texto. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. A verdadeira fé se baseia na promessa de Deus. É por isso que é importante demais você conhecer a palavra. É importante demais, e eu cito aqui para terminar essa meditação, o que a reforma trouxe.
A reforma trouxe a oportunidade de nós termos a palavra de Deus nas mãos. Antes da reforma, não era qualquer um que poderia ler a Bíblia. Não era qualquer um que tinha acesso à palavra. Até porque havia um índice muito grande de pessoas analfabetas. E aí os reformadores, eles tiveram toda uma sistemática para ensinar a palavra de Deus. Aí a invenção da imprensa trouxe a oportunidade de se imprimir Bíblia e distribuir para as pessoas. Foi utilizado a música para ensinar aquilo que hoje nós temos a oportunidade de estar ensinando através da pregação. E as pessoas então começaram a ser alfabetizadas, tendo o privilégio agora de poder ler a palavra. E nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio de ouvir a palavra, de ler a palavra, de estar ali, tendo um acesso que lá no passado não se tinha. Como também a gente tem recebido notícias de alguns países, como a China, alguns crentes, como a Coreia do Norte, estão sendo perseguidos, e se eles são pegos com uma Bíblia, como a gente tem a oportunidade de levar debaixo do nosso braço, ou então manusear a Bíblia, eles às vezes são presos. Eles às vezes são julgados como conspiradores porque estão lendo um material que na visão desse pessoal é extremamente pernicioso. É um material, nós podemos dizer assim, revolucionário. E nós sabemos que a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela pode revolucionar a sua vida, ela pode revolucionar a vida de tantas pessoas, mas é a boa revolução. Não é a revolução que traz morte. Não é a revolução que traz uma visão apontando para o homem. É a revolução daquele que é o poderoso, daquele que pode fazer todas as coisas. E é muito importante que você possa confiar em Deus, que você possa ter a sua fé fundamentada na graça de Deus. A verdadeira fé é cheia da graça de Deus. Nós podemos dizer outra coisa que é importante também, que a verdadeira fé consegue esperar. Mas não só isso, a verdadeira fé supera tudo. A verdadeira fé tem a certeza, não dúvida. A verdadeira fé, ela se fortalece, dando glória a Deus, apontando para Deus. E a verdadeira fé se baseia na promessa de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que você possa ter a certeza de que quem tem fé no Deus verdadeiro não fica na mão, não fica desamparado. Eu não concordo com uma frase que se tornou muito conhecida de que a fé é um salto no escuro. Pelo contrário, a fé é a certeza que se eu saltar, existe alguém que me segura pela mão. E esse é o nosso Deus. Esse é aquele que está conosco. Esse é aquele que conhece o seu coração, sabe das suas angústias, das suas dificuldades. Diante de tudo isso, eu quero orar por você. Eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor, para que Ele possa fortalecer a sua fé, Ele possa te abençoar e Ele possa fazer aquilo que é necessário que seja feito na sua vida. Vamos estar orando nesse momento, vamos estar confiando em Deus e tendo a certeza de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Senhor, no nome de Jesus, louvamos e engrandecemos a Ti. Acabamos, Senhor, de ler na Tua palavra coisas tão preciosas, coisas tão maravilhosas, coisas essas, Senhor, que trazem um alento muito grande ao nosso coração. Coisas essas, Senhor, que trazem, Senhor, a certeza de que nós podemos confiar em Ti e saber que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, que nós não estamos desamparados, que ainda que a gente não mereça e sabemos e temos essa consciência de que nós somos pecadores, o Senhor tem se compadecido de nós, o Senhor tem estendido a sua mão para cada um de nós. E nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que a nossa fé possa estar fundamentada na Tua palavra, na Tua graça. Não seja fundamentada em crenças, em superstições, em coisas que muitas vezes só visam trazer benefícios materiais, mas que nós possamos buscar não as coisas desse mundo, não buscarmos a satisfação em Ti para as coisas materiais, mas que nós possamos, Senhor, ter a nossa vida satisfeita, o nosso coração cheio da Tua paz, cheio da Tua graça, porque nós estamos buscando as coisas do alto, não as coisas desse mundo. E nós queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a todos aqueles que têm nos ouvido, que o nosso foco possa estar na Tua palavra, nas Tuas promessas, que a nossa fé, Senhor, não seja uma fé interesseira, mas sim uma fé grata, uma fé que reconheça que o Senhor tem feito muito mais, incomparável mais do que nós podemos pensar ou pedir.
E sabemos que nós, quando olhamos para a nossa vida e tudo aquilo que nós temos recebido, nós podemos realmente mostrar gratidão, porque nós não merecemos nada. E o Senhor tem feito coisas tão maravilhosas, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem estado conosco. E eu quero te pedir que o Senhor possa nos fortalecer e que nós, Senhor, como parte da Tua igreja, possamos colocar os nossos joelhos no chão, possamos buscar em Ti a solução para a nossa vida, possamos depositar a nossa esperança em Ti. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Deixa eu fazer, antes de encerrarmos a nossa live, alguns anúncios. O primeiro anúncio é que amanhã, às 20 horas, no Instagram, nós vamos estar então fazendo a nossa live ali, que a gente chama de compartilhada, sempre convidando alguém. Amanhã nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Dr. André Sena. Ele é hematologista lá na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, foi minha ovelha alguns anos atrás, e é uma alegria muito grande poder amanhã conversar com ele e saber também que ele venceu um momento difícil, né? Ele não pôde fazer uma live anteriormente comigo porque ele teve Covid também, teve que ficar internado, mas graças ao bom Deus ele está aí já recuperado. Ele vai estar falando sobre buscando equilíbrio entre a fé e a ciência, né? Nós temos que ter fé, mas nós precisamos entender que a ciência também tem a sua participação, até porque Deus usa a ciência para nos abençoar. Então amanhã, né, às 20 horas no Instagram. Na sexta-feira também nós vamos fazer uma live, e essa live vai ser um pouco diferente. Eu vou estar fazendo uma live, eu vou estar um pouco antes colocando um assunto, um tema, e colocando a oportunidade de você perguntar. Então, se você for lá, né, no meu Instagram, vai ter lá aquele ícone lá para se perguntar algumas coisas, e nós vamos estar conversando sobre alguns assuntos, né? Então, na sexta-feira também, às 20 horas. Na semana que vem, a programação vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter também 2 convidados. Um desses convidados vai ser, na terça-feira, o Carlinhos Félix. E nós não vamos, na semana que vem, fazer a live no Facebook. Nós vamos fazer a live, então, no Instagram. Então, na terça-feira, em vez de ser no Facebook, vai ser no Instagram, em vez de ser às 18 horas, às 20 horas. O Carlinhos Félix, né, participou durante muitos anos e agora, né, fez um novo disco, né, um novo CD, né, com o Rebanhão, e ele vai estar participando conosco, falando sobre a importância da música, né? E é importante você divulgar essa live. Eu creio que vai ser uma bênção muito grande. Ele ali um dia esteve assistindo conosco ali a nossa live, a gente fez o convite e ele de bom grado aceitou. Eu creio que vai ser muito importante a sua participação. Então, na terça-feira que vem, em vez de ser às 18 horas, vai ser às 20 horas no Instagram. Que Deus abençoe você. Uma boa semana. Nós estamos sempre à disposição, né? Que você possa realmente estar em contato conosco. Eu creio que vai ser uma bênção muito grande poder orar por você. A gente agradece tantos amigos, sejam os daqui de Lavras, de Cachoeiro de Itapemirim, tem gente lá, né, do sul fluminense, né, Valença, Barra do Piraí, né, gente do Rio de Janeiro. Nós queremos agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado, né, e que realmente Deus possa abençoar e edificar a sua vida poderosamente. Uma boa noite a todos. Deus abençoe.